Shalom, queridos irmãos, vamos orar? Irmãos, precisamos buscar a presença de Deus continuamente. Você está vendo o que está acontecendo no mundo todo? Terremotos, um atrás do outro. Terremotos grandes, tremores de terra, vulcões, a terra tremendo, chuva no sul, chuva no Brasil inteiro, vendaval, todos os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Não é para os crentes, servo de Deus, estar apavorado, não. É para nós buscarmos a Deus e nos alinharmos com Ele. É hora de buscar a presença do Senhor e confiar que Ele é poderoso para nos guardar, para nos dar vitória, para nos levar na hora certa para a casa do Pai. Então, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos ter uma vida de oração, de adoração ao Senhor. Não podemos fugir daquilo que já está determinado, já está escrito no livro de Deus. Então, precisamos buscar a Deus, estarmos com Deus. A nossa segurança é Jesus. A única forma, a única maneira de estarmos seguros é nos esconder em Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus 24, que fala sobre a destruição do templo, onde os discípulos falaram com Jesus. Veja esse templo, olha. E quando Jesus saía do templo, quando ele saiu do templo onde eles estavam com os discípulos, já chegaram os seus discípulos para lhe mostrarem o edifício do templo. Essa estrutura era uma das mais famosas do mundo, dentre as várias daquela época. Era a mais bonita, a mais bem feita, bem organizada, que foi o rei Salomão que fez. Jesus, porém, lhe disse: vedes tudo isto? A interrogação feita por Cristo em resposta aos comentários feitos pelos seus discípulos a respeito da formosura do templo. Em verdade vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu nos anos 70, depois de Cristo. Aquele templo foi completamente destruído. Olha, os sinais dos fins dos tempos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, aplicando a Jerusalém pelos romanos em 37 anos mais tarde, começou nesse ponto exato onde Cristo se assentou. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, né? Assim, longe daquele povo que estavam estrangeiros, os peregrinos que estavam ali. Quando eles se afastaram, eles chegaram perto de Jesus para perguntarem a Jesus, longe da audição dos outros, porque a multidão os secava, dizendo: nos diga quando acontecerão estas coisas. Quer dizer, quando acontecerão aquilo que Jesus tinha previsto ali. A declaração de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. E ele acabara de dar referência à destruição do templo. E que sinal haverá da sua vinda? Refere-se à segunda vinda. E do fim do mundo. Devia ter sido traduzido a idade, né? A resposta de Jesus lhe disse: agora mostrará o futuro de Israel e como terá o seu efeito em todo o mundo. Tem cautela para que ninguém vos engane. Aqui ele já fala do engano como arma maior de Satanás. Satanás sempre usou querer enganar o povo de Deus. Porque virão muitos em meu nome. Refere-se basicamente ao tempo imediato. Muitos virão no nome do Senhor Jesus. Antes da grande tribulação que vem, especialmente em uma primeira metade, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. O maior deste será o anticristo, quem afirmará ser
o Messias. Vai vir alguém afirmando ser Jesus, que é o anticristo. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Abundaram no começo, mas se aceleraram durante a primeira metade da grande tribulação. Quer dizer, nós vimos e agora nós estamos vendo o que, gente? Guerra, rumores de guerra, terremotos, tudo que Jesus falou. E abundantes no começo, mas se acelerará durante a primeira metade da grande tribulação. E aí ele ainda diz, olha, olhai que não vos assusteis, refere aos crentes verdadeiros, aqueles que andam com Jesus, não tenha medo, porque Jesus é que te guarda e que te protege. Porque é místico que tudo isso aconteça. Na atualidade, está próximo o cumprimento de que Jesus disse, mas ainda não é o fim. Olha quantos cristãos estão sendo mortos e perseguidos no mundo inteiro. E a perseguição virá em todas as partes do mundo, em todas as regiões do mundo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em diferentes lugares. Poucos são os lugares do mundo que estejam isentos desse julgamento. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A primeira metade da grande tribulação, então vos entregarão para seres afligidos e vos matarão. Quantos servos de Deus estão sendo mortos? Quantos? Corresponde ao tempo da metade da grande tribulação, quando entre Cristo, que Israel acredita ser o Messias, demonstrará sua identidade genuína. E sereis odiado de toda gente por causa do meu nome. Nenhuma nação virá ao seu resgate. Israel odeia os cristãos, mas Cristo é a razão pela qual o mundo odeia Israel. E muitos nesses tempos serão escandalizados. Alguns judeus aceitarão a Cristo, que será como uma ofensa aos outros, e tradição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O judeu aceitar a Cristo, ele revolta todos os outros demais. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ajuntarão ao anticristo muitos falsos profetas. Por haver se multiplicado a iniquidade, o anticristo, chamado os homens do pecado, o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, refere-se ao fim da grande tribulação. Esse será salvo. Fala da sobrevivência e não da salvação da alma. A nossa salvação da alma, quando nós nos mantemos firmes com Cristo, andando, buscando a presença de Deus, porque somente Ele é a nossa salvação. Então é tempo de refletir, de orar, de buscar a Deus e se alinhar com Deus. Olha, os sinais estão aí. Não vê quem não quer. É hora de buscar a Deus. É hora de orar. É hora de colocar a tua vida no altar do Senhor, independente da circunstância. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria e entendimento para andarmos na tua presença em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, que são muito. Abra nossa mente, o nosso coração para a tua palavra. Que a glória do Senhor seja derramada sobre nossa vida, que o Senhor nos perdoa, nos liberta, nos cura, nos sara, faz de nós uma nova criatura. Abençoa o teu povo e a tua igreja, trazendo a salvação eterna. Nos ajuda a ficar firme na tua presença, Pai. Não deixa que venhamos pender nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a glória do Senhor resplandeça no meio da nossa casa, da nossa família e na vida de todos os servos amados e escolhidos do Senhor, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não nos deixe só, Pai. Nos dê uma oportunidade de buscar a tua presença. Nos dê oportunidade para fazermos a tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso socorro.
Nos ajuda a sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Abençoa a casa do Teu filho, abençoa a sua família, os seus amados, em nome de Jesus, e traga esta paz sobrenatural sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre todos os seus amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e traga paz sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e tenha uma boa noite.